A Mireia é da Casa de Fraternidade Chico Xavier, em Araraquara. A Mireia é uma amiga de longa data e mãe bastante jovem. A nossa pequena Maria, que tem quase 2 anos, e a Mireia tem experiências para contar para nós. E eu vou, então, depois da Mireia, vou chamar as demais, uma a uma, para depois juntá-las todas aqui novamente. Mas, Mireia, muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, Orson. Bom dia aos amigos do canal. Agradeço imensamente o convite, Orson. Me sinto honrada por estar aqui falando de tão sublime missão, que é a maternidade. Bom dia aos amigos que estão aí virtualmente nos acompanhando. E eu estou aqui para falar um pouquinho da minha experiência, da minha vida como mãe, e no que eu puder contribuir, eu estou à disposição. Muito bem, Mireia. Nós vamos conversar com cada mãe aqui convidada hoje, justamente porque quisemos sentir a experiência da maternidade em mães com experiências diferentes. Você ficou mãe há pouco tempo, tem uma única filha, Maria. E quais foram, o que você gostaria de descrever dessa gestação antes, durante ou depois? Eu vou deixar você muito à vontade para essa primeira indagação que faço a você. Claro. Orson, eu descobri o presente que é a Maria na minha vida, eu não me esqueço de cada detalhe, no dia 20 de novembro. Mas eu não posso falar da Maria sem antes falar de quem realmente me tornou mãe, que foi o meu bebê, o meu Francisco, o meu filho, que assim como eu acho que é importante a gente falar, porque eu imagino que possa ter muitas mães nesse momento, eu tive uma primeira gestação e meu filho não nasceu. Eu tive um aborto espontâneo e ele hoje, com certeza, trilha os caminhos dele no plano espiritual. Então, a gente brinca, a gente ouve muito falar que nasce um filho, nasce uma mãe, né? E eu, desde a minha primeira gestação do Francisco, eu já percebi que não nasce um filho, nasce uma mãe. A partir do momento que a gente tem um resultado positivo de uma gravidez, nasce uma mãe, porque a gente se renuncia o tempo todo. Então, a gravidez da Maria foi muito desejada, foi muito esperada. E eu me lembro certinho de um dia que eu falei assim, eu comecei a me estranhar, né? E aí eu pensei, bom, se até a noite eu não tiver o sinal de menstruação, eu vou fazer o exame. E aí eu lembro que eu falei assim pro Gustavo, eu quero fazer teste de gravidez, porque eu acho que eu tô grávida. Aí ele falou assim, você tem certeza? Não quer esperar? Né? Vamos esperar um pouquinho. Eu falei, não, eu quero fazer. A gente fez o teste e deu positivo. E aí a ansiedade, né, aquela alegria, eu fiz 2 testes no mesmo dia. E com os resultados positivos, a gente se alegrou muito, agradeceu a Deus. A gestação da Maria foi uma gestação maravilhosa. Eu tive a oportunidade de curtir cada segundo da gestação, de fazer os exames e ouvindo o coraçãozinho, de, naquela gestação, superando, ou melhor, ressignificando a minha gestação do meu filho anterior. E a Maria, a gestação dela foi muito, para mim, muito significativa e peculiar, porque quando eu estava grávida de exatas 17 semanas, foi decretada a pandemia. Então, a gente, aqui em Araraquara, eu me lembro até hoje, 13 de março, todo mundo em casa. Qual foi o lado bom disso? O lado bom, eu vou falar primeiro o lado ruim, porque o lado bom foi muito melhor. O lado ruim disso é que eu não pude viver uma gestação com a minha família, eu não pude viver uma gestação com os meus amigos, eu não tenho daquelas fotos da barriga, da mãe, com os amigos, com as famílias beijando, eu não tive como fazer um chá de bebê, embora me fizeram uma charreata, com muito carinho. Então, esse foi um lado ruim para mim, mas em compensação, eu sempre agradeço muito a Deus e procuro olhar tudo com um olhar positivo e amoroso. Eu tive a oportunidade de curtir, como eu vim para trabalhar em casa, né? Todo mundo, eu, meu marido, meu enteado, ficamos em casa recluso. A gente curtiu cada segundo da gestação. Então, foi uma gestação muito calma, sem correria, muito tranquila. E ter os benefícios, né, de curtir isso de maneira tão intensa,
eu consegui criar o vínculo, né? Nós conseguimos criar um vínculo com a Maria desde a gestação. Então a gente conversava com ela respondia, ela já se mexia, ela respondia aos nossos sentimentos. Então esse foi um lado muito positivo. Então curtir, gestar a Maria na minha barriga, ver ela crescendo. Eu me lembro que eu sentava com o Gustavo, meu marido, no sofá, e eu falava assim, Gu, como Deus é maravilhoso. Você tem noção de que a Maria, eu lembro que eu falava assim, a Maria era isso aqui, e agora olha o tamanho dela já mexendo. Então, sentir o milagre divino é muito sublime mesmo. E você, o fato do conhecimento espírita influenciou muito em tudo isso? Com certeza, Orson, com certeza. Principalmente, a gestação em si, ela é já divina, né? Eu acho que é muito difícil você gestar e não acreditar que aquilo é um fenômeno divino, né? Por tudo que a mulher sente, por todas as transformações que o corpo passa, os hormônios passam, a cabeça passa. Mas quando a Maria nasceu, as mães aí vão me entender, é um período, Orson, que, para mim, eu me olhava no espelho e eu tinha algumas dificuldades em me reconhecer a Mireia mulher de antes e a Mireia mãe de agora. Então, eu tinha um período de muito desafio. E aí eu me lembro que eu li uma mensagem, eu não lembro se foi antes da Maria nascer, ou durante, ou logo depois, do Emmanuel, que ela termina assim, a maternidade é um segredo entre a mãe e Deus. E aquilo foi de um conforto para mim, porque eu pensava assim, se todas essas dificuldades, né, esse é um momento maravilhoso, mas eu sempre comento que eu não gosto assim de romancear, porque quando eu estive no meu pós-parto, eu só tive exemplos de romance da maternidade, para mim não foi assim. Então eu gosto, é maravilhoso, mas tem muitos desafios. Quando eu li essa mensagem, eu me senti confortada, porque eu sabia, sempre tive a certeza da proteção e amparo de Deus, mas isso acolheu no meu coração de uma forma tão grande que eu sabia que, embora todos os desafios, todos os descobrimentos, tudo que eu estava ali, não fugia aos olhos de Deus. E ele estava ali comigo o tempo todo. A gente sente o amparo dos amigos espirituais que nunca nos desamparam, intercedendo a favor de nós das mais diversas maneiras. Então, eu acho que a doutrina espírita ela é consoladora, ela é libertadora em todos os momentos. Mas, para mim, como mãe, numa gestação em que eu trazia muita ansiedade, como mãe, num pós-parto, foi um verdadeiro bálsamo na minha vida, que me acolheu e me conduziu para que eu pudesse passar por esses desafios, por essas barreiras, com todo o meu amor e com todo o meu carinho, e me descobrir como mãe de um ser maravilhoso, que é a Maria na minha vida. Muito bom, Mireia. Muito bom ouvir você. E hoje a Mireia aí está com quanto tempo ela está? A Maria está com 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses. Uma sapequinha correndo pela casa. Ela já vai, né? Algumas oportunidades, ela vai no centro com a gente, então ela adora, ela fala, quando o Gustavo tá, ela fala, onde está o papai? No centro. Então a gente faz o evangelho no lar com a Maria, desde os 10 dias dela de vida, a gente faz o evangelho no lar com ela. A gente sempre, quando ela começa, a gente tem algumas oportunidades, a gente já vai inserindo na vida dela, porque a gente acredita, né? Na evangelização do Espírito e não da Maria como Maria. Então, a gente já vai conversando com ela de tudo. Então, a gente já fala para ela que não existe a morte, que os nossos amigos espirituais estão o tempo todo conversando. Então, ela, quando ela tem qualquer machucadinho, ela já pede passar, por exemplo, a pomada do vovô Pedro, ela pede a aguinha do evangelho que a gente deixa para ela. Então, são ensinamentos que a gente está buscando trazer na vida dela, que talvez na vida adulta dela traga um conforto e uma segurança de que ela não está sozinha e que a vida é muito mais ampla do que a carne. Muito bom, Mireia. Mireia, antes de chamar a nossa próxima convidada, eu quero fazer uma pergunta pertinente também. A sua mãe está presente aqui na live, assistindo aqui no chat. Agora, você é mãe da Maria, mas
que você quer falar da tua mãe também, em homenagem Ai, Orson, a minha mãe eu nem consigo, né? Porque a gente se emociona. A minha mãe, ela renunciou à vida dela toda, desde quando eu estava com 38 semanas. Então, não só a minha mãe, como a minha família, a família do Gustavo, acompanhou a nossa gravidez muito distante. Porque a pandemia, a gente não sabia, a gente não tinha noção, né, do que poderia afetar na minha gravidez. E a gente ouvia falar muito que grávida era grupo de risco, e não tinha nem expectativa de vacina. Então, toda vez que a gente encontrava uma família, eu lembro que eu fui na casa da minha mãe a primeira vez quando eu já estava de 7 meses de gravidez. Do contrário, eles passavam no portão e davam tchau de máscara. Então, eles não me viram a barriga crescer. E eles sempre respeitaram isso, né, a minha postura do Gustavo, até porque sempre protegeram a Maria. A Maria é uma criança muito amada e muito protegida pelas nossas famílias. E quando a minha mãe, eu estava grávida de 38 semanas, minha mãe programou, tirou férias, fez o teste de Covid, veio para cá e ficou comigo e com o Gustavo, com a Maria na minha barriga e com o Gustavinho, das 38 semanas, porque ela podia nascer a qualquer momento, até a Maria ter 20 dias, direto. Depois disso, ela fazia teste toda sexta-feira e vinha para minha casa e ficava até domingo à noite ou segunda de manhã e ia trabalhar. Então, eu, Gustavo, a gente sempre fala que a minha mãe, ela não foi a nossa rede de apoio, ela foi tudo que a gente teve. Então, se existe uma figura importante na minha gestação, junto ao Gustavo, depois do Gustavo, mas ocupando amores e lugares distintos, e na vida do Gustavo também, na da Maria, e no do Gustavinho, é a minha mãe. Então, eu sempre falo para ela, e hoje ela é a avó, a Maria vê ela, sai correndo. A única pessoa acho que a Maria sai do nosso colo para ir é com ela. Então, se existe qualquer exemplo para mim, carnal, né? Porque se a gente for falar de exemplo de amor, a gente busca em Maria, né? Maria, mãe de Jesus, que renunciou toda a dor. Eu não consigo imaginar, Orson, a dor que a Maria sentiu quando viu Jesus ser crucificado. Eu não consigo, me dói imaginar. Mas se existe um amor carnal depois do de Maria, eu imagino que seja o da minha mãe. E eu me espelho nela todo segundo, eu me espelho na renúncia dela, eu me espelho na mulher que ela é. E eu busco ser uma mãe, e ela fala assim, não, você vai ser uma mãe melhor. Eu falo, se Deus quiser, eu busco ser uma mãe muito boa para Maria, espelhada na minha mãe, que está aí, ó, minha companheira e tudo. Muito bem, Mireia, muito bem. Mireia, daqui a pouco eu te chamo de novo. Muito obrigado pela sua participação. Parabéns, o pessoal aqui está manifestando a emoção e a gratidão.